Glória a Deus. Queridos, vamos ficar de pé, nós vamos iniciar nossa celebração. Fique de pé. Glória a Deus. Nós estávamos este final de semana no nosso intercamp com a Lagoinha Suína, juntamente com a Lagoinha Kingston. E foi um final de semana abençoado, porque a chuva de Deus desceu naquele lugar, amém? Nós estamos no alto verão. Não se incomode com o som que estão regulando ali. Mas foi um tempo de investimento na vida dos nossos jovens, até mesmo porque nós entendemos e aprendemos da parte de Deus que existe fase na nossa vida. Diga assim comigo, fases. E uma das fases mais importantes, não que nós que somos mais madurinhos aí, não passamos por fases importantes na nossa vida, porém, a fase das decisões, a fase deles saberem o que eles de fato querem para a vida deles. E não só isso, também de ministrar uma vida no altar, uma vida com Deus, uma vida transformadora. Então foi um final de semana fantástico. Ontem eu quis reclamar, falar: Deus, nós escolhemos a data certa para ter sol, Jesus. Aí o Espírito Santo falou comigo o seguinte: vai com chuva, meu filho, porque o que vale é o fogo que vai descer dos céus na vida dos nossos jovens, amém? E eles foram impactados ali, não dormiram, passaram a noite toda. Eu tentei ir no embalo deles, mas eu percebi que a idade não permite mais essas coisas. Então eu não quis brigar com a idade, resolvi dormir 1 da manhã, a glória de Deus. Mas foi um tempo ali de treinamento, de capacitação, e foi bênção de Deus. E hoje nós estamos aqui. Isaías diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E servir a Deus, irmãos, é assim, ó. Servir é trabalhar, diga trabalhar. Mais forte, trabalhar. Servir é trabalhar. E nós viemos hoje servir ao nosso Deus, trabalhar em prol do reino dele, declarar para ele toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, declarar sobre essa cidade, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, toda sorte de bênçãos. Por isso levante as suas mãos, se você quiser levantar as duas, vai ficar mais à vontade. Se não der, levanta só a mão direita mesmo, que já é de autoridade, e você começa a declarar. Nós vamos iniciar nesta noite orando e declarando salvação sobre essa cidade, amém? Senão não faz sentido ser igreja. Pai, nós oramos nesta noite, nós declaramos, ó Deus, sobre a nossa cidade, sobre a nossa família. Pai, nós declaramos sobre este lugar toda sorte de bênçãos. Pai, nós profetizamos sobre Swindon, Pai, de norte a sul, leste a oeste, salvação, transformação, cura, vidas sendo alcançadas. Nós te louvamos, ó Deus, que nós tivemos ali neste final de semana com os nossos jovens. Nós colocamos os jovens dessa cidade. Nós declaramos, ó Pai, salvação sobre a vida deles, santidade, vida no altar. Nós oramos e nós declaramos o poder de Deus. E se eu fosse você, daria uma salva de palmas ao nosso Deus nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Já abraçou o irmão que está do seu lado? Já abraçou ou não? Dá um abraço do outro lado também. Vamos lá? Vamos. Vem comigo. Nós vamos celebrar o nome dele. Vamos celebrar. Vem, gente, vamos bater palma, vai. Vocês são as minhas percussões humanas. Aí, vai. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Diga pra ele, eu te busco. Te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vou ter que parar, peraí, não tomou café ainda, peraí, continua. Nós, como um corpo de Cristo,
trabalhamos como um corpo que retribui a adoração. O que é que te tirou de casa hoje? Pensa, não dá para falar. O que é que te tirou de casa hoje? Eu vou à igreja porque eu preciso ouvir, porque eu preciso celebrar, porque eu preciso agradecer, porque eu preciso me alegrar. Amém ou não? Amém. Então deixa o Espírito Santo te mexer nesse lugar que você está aí. Vamos lá de novo. Te busco, te procuro, ó Deus. Eu declaro isso pra você, Senhor. No silêncio tu estás. Eu te busco de novo. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero. Diga pra ele que você quer tocar. Quero tocar aqui. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Eu seguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Eu te quero ver. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Eu te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, Te quero mais. muito mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Diga assim: Jesus, eu te quero mais. Te quero mais em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada. Me ajuda aí, gente. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai
vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Se a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. O microfone deu ruim. Nós vamos fazer o seguinte. Abrindo, ou você está esperando uma resposta de Deus, e Deus ainda não se manifestou. Nós unidos como corpo. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou
plantar e colher, a cada dia vou movendo em fé. Oh Deus, enquanto corpo, enquanto igreja, Pai, nesse momento, nós estamos cantando que queremos romper em fé. E fé é aquela expectativa de coisas que nós almejamos, mas nós não vemos, mas nós não sentimos, mas nós cremos. E nós queremos romper em fé, ó Pai querido, no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, diante das dificuldades. E nós, ó Pai, declaramos a vitória para as famílias desta igreja, para esta igreja, que nós iremos romper em fé, Senhor. Nós vamos mover o sobrenatural, com a singeleza do nosso coração, ó Pai querido, em Te buscar verdadeiramente, em pagar o preço para Te conhecer, e as bênçãos do Senhor irão se derramar sobre as nossas vidas. Nos ajude, ó Pai querido, a lutar e a vencer, a plantar e colher bons frutos, diante da fé que nós estaremos rompendo, afirmando que nós confiamos e já Te agradecemos pela vitória que há de receber, ó Pai querido. Eu vou viver rompendo em fé. Repete isso comigo. A cada dia vou viver rompendo em fé. Mais uma vez. A cada dia vou viver rompendo em fé. Agora para o diabo ouvir. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Vou rompendo em fé. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus, afirmando que você está rompendo em fé, em nome de Jesus. Pastor Flávio. Tudo esteja dando errado. Nós precisamos continuar, né? Quero louvar a Deus pelos nossos técnicos de som, pelos nossos músicos,
Às vezes a gente está muito errado, gente, mas nós vamos continuar, amém? Jesus não tinha microfone para pregar, nós somos privilegiados. Mesmo às vezes quando o negócio está meio ruim, nós somos privilegiados, o Senhor não precisou. Não sei se você sabia, porém Jesus fazia questão de pregar à beira do mar da Galileia, porque ele usava uma técnica milenar. Quem sabe essa técnica? Ele usava a força do vento. Conforme o vento vinha, então se o vento estava soprando a norte, ele ficava na posição do vento. Então quando Jesus falava a voz de Jesus, o vento ajudava a levar ele para o ar. Não sei se você também sabia. Se nós pegarmos um aparelho de som, uma caixa de som, na beira do rio, e colocar a caixa virada para o rio, a água vai captar um pouco das ondas sonoras. Quem estiver um pouco mais abaixo do rio vai escutar o som. Aí você vai pensar comigo assim, o som vai na água, isso mesmo. Ela ajuda a canalizar, a levar o eco daquilo que está sendo falado, ou a música que está sendo tocada. Então, o Senhor usou técnicas naquele tempo, e um dos grandes segredos, eu não vou ministrar sobre sermos vencedores, porém, na vida de José, tudo estava dando, porém, ele teve um posicionamento de continuar, e lá na frente ele entendeu os planos de Deus. E às vezes na nossa vida, no nosso ministério, no nosso casamento, no meio da nossa família, a gente olha para um lado, olha para o outro e parece que está dando errado. Para fulano conseguir um trabalho, ele acabou de chegar, gente. Está dando certo, estou aqui, tem 2 meses batendo porta em porta. Quem já passou por isso, por favor, pode assinar com a mão. Às vezes eu digo isso está dando certo para mim e não está dando tão certo, não é verdade? Nosso casamento está fulano, gente, aquela mulher aposta as fotos no Instagram, está tudo lindo. Sempre as fotos revelam o que de fato está acontecendo. Nosso ministério do pastor fulano, gente, ele acabou de abrir igreja, eu estou aqui 10 anos, e ele acabou de abrir igreja, está ganhando a cidade. A gente fica comparando, e às vezes Deus quer trabalhar no individual. Deus sempre vai trabalhar no indivíduo para atingir o coletivo, assim que Deus trabalha. Deus trabalha na vida de um homem chamado José, na verdade de um menino de 16 anos, de forma tão tremenda, tão impactante, durante 15 anos da vida dele, sendo massacrado por tudo aquilo que ele passou, para lá na frente entender, na maturidade, tudo aquilo que ele viveu para governar. Então Deus vai trabalhar em áreas da nossa vida, para que lá na frente a gente venha governar aquele que ele diz amém por isso. E deixa eu tentar aqui, senão eu vou ficar rouco daqui 10 minutos. Amém? Se ficar assim, eu vou sem. Bota grave, joga todo grave aí se puder. Glória a Deus. Bem. Glória a Deus. E o tema da nossa ministração hoje, tá bom ou tá ruim? Tá bom? Tá melhor? Eu não preciso colocar tanta força. O tema nosso de hoje é o poder da unidade de linguagem. E olha, tanto que Deus é lindo. Né? O som não está legal porque está ligado à linguagem, aquilo que você fala, da nossa fala, aquilo que eu recebo. Às vezes o som pode vir ruim no nosso ouvido, mas é para algo bom para a nossa vida. Às vezes o som pode vir legal demais e vai destruir. Satanás olhou para Adão e Eva, percebeu que eles estavam num ambiente perfeito, eles eram perfeitos, e veio com uma linguagem muito bonita. Olha, 2 árvores, uma da vida e uma do conhecimento do bem e do mal. Por que você não come desse fruto, menina? Vai lá, você vai ficar parecida com Deus. Eles já eram, porque eles eram imortais, eles já tinham um atributo na sua vida que era a imortalidade. Então a abençoada não tinha o que fazer nessa hora, comeu do fruto e lascou com nós tudo, e Adão foi no mesmo caminho e levou nós junto. Então hoje, no dia que você levantar às 5 da manhã para bater enxada ou fazer entrega, lembre de Adão, culpado é ele. Você sabia disso ou não? No dia que você trabalhar, e quando você pagar as contas, recebeu na sexta-feira de manhã, quando der 4 horas acabar o salário, lembre de Adão e Eva. Diga assim comigo, amém. Eu sei que você é crente, eu também. Vamos abrir as nossas Bíblias ou ligá-las lá em Mateus 12, 22. Vou ler Mateus primeiro. Vamos mudar tudo aqui hoje. Livro de Mateus 12, 22. Vamos ler ali? Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo. Eu acho legal nós olharmos para a palavra de Deus. Eu sempre vou ensinar isso daqui, que nós precisamos
sagradas, muitas pessoas já fizeram assim, ó. O livro de Apocalipse ele é mais complicado de entender porque ele é muita simbologia. Então, realmente, são coisas ali que até os teólogos ficam batendo cabeça, deixa eles resolverem entre eles, né? Porém, faça a pergunta para o texto. Olha aqui que a Bíblia está dizendo, o que Mateus descreve esta passagem dizendo. Olha, depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo. Para que dar esses detalhes? Um cara que era endemoniado, além de ser endemoniado, ou seja, de estar possesso, a Bíblia faz questão de dizer que ele era cego e E Jesus o curou. Qual foi a cura de Jesus? Quem sabe me dizer aí? Foi uma cura completa ou ele só curou a cegueira e deixou ele mudo e deixou ele endemoniado? Havia 3 problemas na vida daquele homem. A cegueira. Além dele ser cego, naturalmente falando, né, cego fisicamente falando, ele também era surdo. E esse rapaz, de tanto sofrer da cegueira, porque você acha que é bom ser cego e bom ser surdo? Não consegue ver, não consegue escutar, olha que vida. Além disso, a Bíblia fala que ele era endemoniado. Olha o tanto de problema que este homem, que esse jovem tinha. E aí Jesus vê essa situação e resolve curá-lo, e além de curá-lo, de libertá-lo também, porque quando Jesus vem na vida de alguém, pode haver cegueira, pode haver a surdez, pode haver demônio, pode ter capeta, pode ser o que for, ele não vai trabalhar pela metade, ele vai vir e o milagre vai ser completo, aquele que crê diz amém. Parece que na minha vida, pastor, o negócio está pela metade. Não, Deus vai vir por completo, a obra dele não é por partes, tá? Então é muito bom nós fazermos pergunta para o texto, para que a gente possa entender de fato o que o Senhor quer nos ensinar com a sua palavra, que é santa e poderosa. E Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Continua. Agora não está indo? Todo o povo ficou atônico e disse: não será este o filho de Davi? Segura aqui. Jesus, ele fazia grandes milagres e eu acho que não tem nenhum milagre que Jesus fez no particular, no secreto, porque às vezes o manifestar de Deus no individual é no secreto, porém quando ele quer falar com a igreja, ele faz algo no coletivo. Então a Bíblia está dizendo que todos ficaram atônicos. Por quê? Vamos perguntar para o texto. Muitos conheciam a história daquele homem. Fulano, vamos dar um nome fictício aí. Se tiver algum Sebastião aqui, me perdoe. O Sebastião, Tiãozinho cresceu, surdo, cego, e agora além de estar com esse sofrimento, ainda está endemoniado. Então todos ficaram atônicos, porque sabia da veracidade da cura. Não era alguém que chegou e ninguém conhecia, era alguém que todos sabiam, ficaram atônicos. Olha lá, olha o que Jesus fez, cara, olha ali, você viu? Aquele jovem lá, que além de ser surdo cego, agora estava endemoniado e Jesus curou a vida dele. Ele continua dizendo: não será este o filho de Davi? Continue. Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, segura, os fariseus eram homens que conheciam a palavra de Deus, as Escrituras. Tudo bem que não tinha a Bíblia, tinha a Torá, eles queriam os primeiros 5 livros, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Porém, eles queriam na palavra de Deus, porque nós também temos esses mesmos livros aqui. Enquanto um povo que não tinha tanto conhecimento ficou atônico, vê o milagre, outros que conheciam muito a palavra de Deus, e eu posso trazer isso para nós hoje. Às vezes eu digo algo para vocês: é muito bom estudar teologia, é maravilhoso, porém cuidado, porque a letra pode matar, a gente pode ficar muito racional, e isso é muito perigoso. Não estou dizendo que você não deve estudar, que eu não devo estudar as Escrituras, mas muito cuidado com isso. Ele está dizendo que os fariseus, volta lá. Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Segura aí. Deixa eu dizer algo para vocês. Jesus não era alguém que ninguém conhecia, não era um profeta qualquer que chegou, que não tinha um histórico naquilo que ele já estava fazendo em nome de Deus, em nome do reino do seu Pai. Todos sabiam quem ele era. Milagres já tinham acontecido, muitos sabiam da sua história, da sua infância, de onde ele veio, quem era o pai, quem era a mãe, os seus irmãos, sabia do seu caráter, sabia da sua índole, sabia da sua conduta, sabia de quem ele era e como e de onde ele veio.
Não era um qualquer que chegou aqui e você não sabe quem é e fez coisas. E aí esses homens, já sabendo da conduta, quiseram defamá-lo, quiseram falar mal, quiseram levantar aquilo que era Deus fazendo, dando a obra que ele estava realizando a Satanás. Então ele diz, olha, esse aí somente por Beelzebul, ou seja, é o príncipe dos demônios. É o diabo puro usando a vida desse camarada aí. Vocês estão de olho por quê? Vocês estão maravilhados por quê? É por isso que ele expulsa os demônios, porque ele, como ele está endemoniado também, ele também está possesso por esse espírito. Então quando ele fala, eles vão obedecer, porque todo mundo do mesmo pacote faz parte do mesmo clero. É isso que eles estavam dizendo, aqueles religiosos. Continue. Tragam água para mim, que já secou aqui, por favor. Jesus, conhecendo os seus pensamentos. Outra pergunta para o texto: quem aqui crê comigo que Jesus conhece os nossos pensamentos? O salmista diz que antes que a palavra venha a ser verbalizada, Deus já leu ela no nosso subconsciente. Antes de eu fazer uma oração a Deus, Deus já recebeu a oração que está aqui. Ele já sabe aquilo que vai partir de nós, porque Ele conhece os nossos pensamentos. E aí Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, porque eles estavam ali, conversando entre eles, acusando lá, é demônio, esse cara está possesso, é coisa do capeta, e se mover aí não é de Deus não, gente, cuidado. Todo reino, e aí Jesus disse, todo reino dividido contra si mesmo será, uma casa dividida vai para frente, um casamento dividido vai para frente, uma sociedade, quem já foi sócio de alguma coisa aí? Eu passei por uma situação, quando eu tinha 17 anos, trabalhei numa loja chamada Mada Shop. Uma loja que vendia produtos naturais, e havia uma sociedade entre essa minha patroa, né, no caso a Madalena, por isso que é Mada Shop, com a sua sócia. E engraçado que a sociedade é assim, dois quebrados abrem uma empresa, começa a ganhar dinheiro, se não tiver o coração mesmo interligado em uma sociedade, quando o dinheiro começar a entrar, quando o sucesso começar a acontecer, há uma grande chance daquilo se romper, porque agora o dinheiro fala mais forte do que a sociedade, ou seja, do propósito do qual eles abriram uma loja. Foi exatamente isso que aconteceu. Saí daquela empresa e fui trabalhar numa outra empresa em Goiânia, vendedor de piscina, vendia piscinas. E quando eu conheci o meu patrão, José Reis, na época, ele falou de uma outra empresa muito grande em Goiânia, e quem é de Goiânia já faz tempo que está na terra, vai saber dessa loja chamada Aqua Sauna. Eles dominaram todo o centro-oeste, Goiás, Tocantins, tudo, até o Mato Grosso, piscina, bombas de hidromassagem, bombas de irrigação, bombas que levavam, não sei se vocês sabem, mas para a água chegar no 20º andar do prédio, tem que ter uma bomba de muita pressão para levar a água lá para cima, para depois distribuir para os apartamentos. Então esses camaradas vendiam, eles dominavam tudo, eles ficaram multimilionários. O que aconteceu no caminho? Cresceram o oi, uai, se nós dois vendemos 1 milhão por mês, se eu abrir a minha, eu vou vender 1 milhão e fica todo lucro para mim. Acabou a empresa, passado 3, 4 anos, as duas quebraram. Porque às vezes Deus tinha um plano para você caminhar junto por muito tempo. Então, aonde há uma divisão, com certeza haverá uma ruína. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Está dizendo casa, lar, família, uma cidade, governo, política. Quando a política está ali batendo forte, quem vai penar, gente, não é os políticos não, quem vai penar é o povo. Continue. Se Satanás expulsa, Jesus está dizendo, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o teu reino? Segura aqui, isso aqui, irmãos, é um código do Senhor, é uma chave de Deus para nós. Preste atenção, Jesus está dizendo, se o diabo é contra ele mesmo, se o seu reino está um contra o outro, este reino já está dividido. Deixa eu dizer algo para você, Jesus está dizendo, olha, o diabo vai lançar divisão em você, lá dentro ele é extremamente organizado, ele não vai permitir isso. É isso que ele está dizendo. O inferno é muito organizado, tanto é que a Bíblia diz que os filhos das trevas é mais prudente que os filhos. Eu não sigo, porém eu vi um abençoado aí, um satanista brasileiro, um cabeludinho, usa o cabelo longo, não quis nem gravar o nome dele.
E um monte de gente está seguindo, um monte de crente falou assim: muitos evangélicos me seguem porque eles gostam do meu ensinamento. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Porém, eu vou dar uma olhada aqui para mim ver algumas coisas desse camarada, para mim entender. E ele tem uma persuasão, porque o diabo tem uma persuasão muito grande de enganar. Então ele joga a divisão, mas aqui ele não permite. E ele mesmo disse: nós da irmandade, nós do satanismo, nós somos muito bem organizados. E nós falamos a mesma linguagem. Isso é muito sério para nós, igreja. E Jesus está nos ensinando aqui, ó. Continue lá. Como que este reino vai prosperar se estiver dividido? Esquece, não vai estar, não. O inferno é unido, ele está dizendo. Próximo. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Jesus está dizendo: olha, eu estou fora desse negócio, o problema é entre vocês, e vai ter coisas entre vocês mesmos, e vocês mesmos vão pagar por isso. Ele está dizendo: olha, às vezes nós queremos colocar a culpa no diabo, colocar a culpa em Deus, mas o problema está aí, ó. Cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você às vezes está gerando, e você pode gerar uma divisão em você mesmo. Nós vamos entender o poder da linguagem, ou da unidade de linguagem na nossa vida, no nosso casamento, no meio dos nossos familiares, na igreja, no trabalho, em todos os aspectos, em todos os lugares que nós estivermos incluídos. Continue. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Segura. Chega a arrepiar o meu corpo todo. Ei, se aquilo que eu estou fazendo agora vem de Deus, deixa eu dizer algo para vocês. Além dele ser expulso, além dele ser curado, além de ser liberto, além dele ser transformado, vai ter uma coisa aqui: vai ser estabelecido um novo reino. E se eu fosse você, diria glória a Deus por isso. Novo reino, é novo governo, é nova direção. Não é mais as minhas emoções, não é mais aquilo que eu estava encadeado, preso, acorrentado, ancorado, mas agora é o reino do meu Deus, e o reino do meu Deus é um reino livre. O reino do meu Deus não tem doença, o reino do meu Deus não tem problema, o reino do meu Deus é um reino completo, que Ele vai trabalhar na plenitude da minha vida. Se alguma coisa não está legal, porque está precisando ter um manifestar do reino de Deus na minha vida, e se eu fosse você, diria amém por isso. Próximo. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-los? Ele está dizendo: olha, se um cara chegar para roubar na sua casa, ele não vai deixar você livre, ele vai tentar te amordaçar, porque ele vai levar tudo da sua casa. Então, se ele chegar lá dentro, se estiver lá dentro, ele vai dar um jeito de te imobilizar. Não é assim que funciona. Ei, vocês estão pegando a coisa de forma diferente. Não dá para ter uma divisão no reino, seja da luz ou seja do império das trevas. Alguém precisa ser mais forte. Por isso que muitas das vezes você e eu vimos pastores amarrar demônios, sim ou não? Eu já amarrei alguns, gente. Está amarrado agora em nome de Jesus. Travou. Eu estava pregando em Goiânia, numa igreja, e quando no término do culto estava aquela benção, o pessoal conversando, quando eu saí assim, estava saindo da igreja, veio um morador de rua, e um camarada até jovem, nunca esqueci o nome dele, Luiz, e quando eu comecei a conversar com ele, os irmãos, os fariseus, olhavam para mim, foi por detrás, ele fazia assim, ó, tipo assim, libera. E eu pensando, acabei de ministrar, eu falei sobre salvação, e agora chegou aqui um perdido, e lá por trás o pessoal fazia assim, tipo, manda embora, ele não estava entendendo, porque o culto não tinha acabado, havia ainda algo que Deus queria manifestar naquele lugar. Como eles ficaram fazendo muito assim, eu falei, eles vão ir para fora. Na minha mente eu pensava, deixa os irmãos fechar a igreja para eles ir embora comer o x-salada deles, a pizza, porque se esse camarada vier até aqui, tem algo de Deus. Resumo, quando eu comecei a conversar com ele ficou endemoniado. Na porta da igreja, eu olhei para um lado para ver se tinha um diácono, os diáconos estavam ali, eu olhei para o outro, pensei, vai ser comigo mesmo, Jesus? E aí expulsei o que tinha de expulsar, saiu o que tinha de sair,
E ao conversar com aquele jovem, ele começou a contar a história da vida dele. Ele falou assim, super letrado, tinha um português polidíssimo. Começou a falar comigo, nós começamos a conversar. Eu vi ele todo amarrado ali e comecei a gerar a libertação na vida dele. E no final eu falei para ele o seguinte, olha, eu sei que você precisa de um dinheiro. Ele falou, olha, eu estou despido, eu gostaria de ter roupas para vestir. Eu falei, eu vou te dar um dinheiro, mas antes disso eu vou te dar algo muito maior. Receba o Espírito Santo na sua vida agora. Você quer receber Jesus? E ele disse, eu quero. E ele aceitou Jesus na porta da igreja, enquanto alguns irmãos estavam de braço cruzado, querendo ir embora. Manifestar de Deus naquele lugar. Eu falei, agora o culto foi completo. Foi liberto, recebeu a bênção financeira, ainda recebeu Jesus, que é muito maior para a glória de Deus. E se eu fosse você, podia dar um aplauso nessa hora. Aí eu entendi por que eu estava naquele culto, como que Deus falou comigo naquele dia. Eu fiquei tão furioso, aquela fúria santa, que depois os crentes falaram assim para mim, vamos lá pastor, pro x-salada ou você quer pizza? Eu falei, eu quero ir para casa. Eu não quero nada, irmão, Deus abençoe, pode ir para lá, eu vou para casa. Fiquei revoltado. Vocês entendem, às vezes que a igreja não entende o seu papel, era na hora ali de juntar todo mundo que estava lá fora fazendo assim, para ir embora, e começar a festejar, porque uma vida se entregou a Jesus. É o que os fariseus estavam fazendo. Ei, você não está vendo aqui não, Jesus está falando, eu acabei de libertar esse cara, ele acabou de voltar a enxergar, acabou de voltar a escutar, ali foi liberto, e vocês estão ainda dando ênfase, dizendo que isso aqui é diabo. Houve reino de Deus, houve libertação na vida desse camarada, vocês deveriam agora estar em festa com aquilo que o Senhor fez na vida deste homem. É um alerta de Deus para nós. Próximo. Aí Jesus ele aperta para a gente, ele diz o seguinte, aquele que não está comigo, está contra mim. Ele está dizendo, se você não entender que o meu reino não é coisas vãs, o meu reino não é algo supérfluo, meu Deus, o meu reino não é algo descartável, o meu reino é para transformação, cura, libertação e salvação, você não tem parte comigo não, irmão. Quantas vezes o Senhor nos permite estar em situações, talvez não como essa, mas em situações de caos, em situações críticas, em situações que não tem remédio, em situações que não tem um conselho de um profissional da psique, da psicologia. Às vezes Deus nos permite estar em situações que não tem, sabe, nenhum outro mecanismo de transformação, a não ser a minha e a sua oração por aquela pessoa, e a gente acaba deixando de lado, e Deus está dizendo, ei, se você tiver esse pensamento e essas atitudes, lembre-se de uma coisa, você não tem parte comigo não. Não é para isso que eu te chamei. Se o meu reino te alcançou, se o meu reino te curou, se o meu reino te salvou, então este reino precisa agora também passar para aqueles que precisam. Se eu fosse você, diria amém. Ele está dizendo, ó, tem mais uma. Se você não está comigo, então você está semigo. Entende ou não? Ou você está comigo, ou você está semigo, ou você está no mesmo time, ou nós vamos jogar para o mesmo gol, ou nós vamos trabalhar para o mesmo reino, ou nós vamos, sabe, trabalhar em prol daquilo que o meu Deus, que meu Pai me enviou para fazer, ou não vai dar certo o negócio. Você pode estar perdendo de 7-1, mas tem que fazer igual. Eu acho legal o povo falar da seleção brasileira. Foi um show da Alemanha, foi ou não foi? Mas a gente viu o jogador dar o sangue até o último minuto, irmãos. Esse é o espírito de quem não é um derrotado. Eu vi uma pastora dar um exemplo do Kaká, que o Kaká, quando jogou no Milan, foi a pior temporada da vida dele. Passado um tempo, o Kaká já estava aposentado, se não me engano, estava jogando ainda. Porém, houve uma premiação dos melhores do Milan. Foi a pior temporada, gastaram milhões na contratação do Kaká. Muito dinheiro, não fez gol, não fez nada, tudo estava dando errado na vida do Kaká. E aí depois de um período, eu já estava jogando outro time, houve uma premiação no Milan, chamaram os melhores jogadores, chamou ele ficou sem entender. Como assim? Aí quando chamou o Kaká lá para dar a premiação, sabe o que o dono do time, os técnicos, todo mundo, toda a organização, falou, não, você vai ganhar um prêmio aqui. Ele falou, mas gente, foi minha pior temporada, eu não fiz gol, eu não estava conseguindo, não houve engajamento, não houve. Ele falou assim, você não matou um dia de treino, você foi mais disciplinado, você estava aqui, mesmo estando num momento ruim da sua vida, mesmo que você não conseguiu fazer gol, você estava no time, dando o seu melhor. Irmãos, isso é uma obra de você aplaudir o Senhor nessa hora, para a tua vida e para a minha.
Às vezes está tudo dando errado, mas você está dando sangue lá, para a glória de Deus. Porque se for para glorificar a Deus, com tudo dando certo, tem alguma coisa de errado. Anote isso se eu fosse você. Se for para você glorificar a Deus, com tudo dando certo, alguma coisa está de errado. Entende ou não? Porque é no dia de crise, é no dia de problema, é no dia que o carro você vai ligar e não dá na chave, o negócio não pega, e é a sua primeira semana de trabalho, aí você vai fazer como eu fiz uma vez, enchi a van, e quando eu saí da loja, eu falei, eu vou virar para a direita ou vou virar para a esquerda para entregar o primeiro negócio aqui. Fiquei perdido, foi uma crise existencial. Como nós chegamos no nosso país a primeira vez, e você olhou para esses monte de casa de pombo e pensou, é tudo igual, Jesus, e você começou a andar nas ruas e tudo era parecido, e você se perdeu às vezes, foi ou não foi? Porque eu me perdi aqui do lado, morando aqui no centro na época. Foi quando a gente chega na empresa, vai conversar com alguém, e aí o cara dá uma olhada no seu rosto e fala inglês, você não entende absolutamente nada, ele dá um sorriso indicante, e você sai pensando, o que essa pessoa riu da minha cara, Jesus? É quando parece que tudo está dando errado, porém é uma crise para o nosso crescimento, para a gente mudar de níveis, ou de nível. O verdadeiro sucesso é juntar todas as derrotas e não desistir. Está entendendo ou não? O verdadeiro sucesso é você pegar todas as derrotas. Steve Jobs teve derrota, zombaram da cara dele. Como que é o da Microsoft? Bill Gates, riram dele. Eu estava vendo agora, esses dias para trás, o Zuckerberg, o da Facebook, quando ele foi falar pela primeira vez no público, imagina quantas pessoas foram lá para ouvir ele? 15 foi escutar o Zuckerberg, o dono do Facebook, o bilionário. Aí depois do sucesso, quando ele foi falar de novo na universidade, o pessoal ficou debaixo da chuva, gente do lado, gente no fundo, gente sentada, gente na galeria, querendo escutar ele, porque viu que ele não desistiu quando tudo estava mal. Isso é para nós também. Jesus sabia onde ele era, Jesus sabia do seu reino, do seu pai. Ele estava olhando para aqueles caras e pensando, rapaz, esse reino dividido aqui não vai entrar aqui não. O reino do meu pai é eterno, esquece, porque ele sabia da sua identidade em Deus. E isso para nós é de extrema importância. Quando tudo estiver ruim, continue. Quando tudo estiver mal, continue. Sabe por quê? É nas águas fortes, é nas águas turbulentas que nós somos formados e nos tornamos grandes marinheiros do reino do nosso pai. E se fosse você, aplaudir mais uma vez, só para acordar uns 3 irmãos aqui, que estavam lá no Summer Camp. Tá aqui, ó. Oh, Jesus, quero ir para casa dormir. Os que foram para o Summer Camp aqui, os nossos jovens, eles estão de parabéns, porque eles passaram a noite glorificando a Deus, amém? Eu tentei, mas não consegui. 2 anos me chamou, eu fui, depois de 6 horas eu voltei. A gente estava no intercamp da nossa igreja, dos nossos jovens. Foi poder de Deus naquele lugar, amém? Eu acho que tem mais 2 versículos aí, pula para o próximo. Por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Presta atenção, gente, isso aqui é mais sério que a gente imagina. Está um tema agora na internet, é salvo, não é salvo, vai para o céu, não vai para o céu. E aí, bebeu, vai para o inferno. Fez uma mentirinha, vai para o céu, que rolo. E eu respondi, que agora eu estou com a caixinha de perguntas no Instagram, e tem umas perguntas super interessantes. Manda lá umas perguntas para mim, que eu gosto de responder. E fizeram uma pergunta lá, e eu vou dizer algo para você. A gente vai chegar no céu, quem aqui quer ir para o céu, para mim saber? Na hora que você chegar, que você dá uma passada de olho, assim, você vai pensar, não, entrou. Talvez a pessoa de lá vai pensar, gente, ela veio... Porque a salvação é para os perdidos, é para quem não presta mesmo, é para nós. E aí, vai ter pessoas que a gente vai ficar assim, olhando aquela multidão para ver se... Gente, não está na Bíblia isso não, nem procura, tá? Eu só estou conjecturando aqui que a imaginação pode. Você vai ficar procurando fulano e às vezes não vai estar lá, porque não é pelo aquilo que a gente vê com os nossos olhos humanos, mas é pelo aquilo que o Senhor trabalha em nós. Às vezes a casca está estragada, mas o interior está gritando por Deus. Às vezes a casca está linda, brilhando, mas lá dentro está podre, está fedendo. Não vai pela aparência, não se engane. Os nossos olhos, dá uma... Gente, quem aqui já usou? Eu sei que você não, que é todo mundo que está com a cara de santo, mas um pré-julgamento, é ou não é? Às vezes a pessoa chega num lugar e você fala, que estranho, não faz isso não, porque às vezes essa pessoa é muito boa. Às vezes chega toda alegrinha,
aquela pessoa às vezes, está entendendo? Não faz pré-julgamento de ninguém. Viva a sua história. Quando alguém pergunta algo de alguém para mim, eu falo o seguinte: eu já vivi a minha, agora é a sua vez. Vai viver a sua história, depois a gente conversa. Amém? Olha lá, ó. Porque por esse motivo eu digo a vocês: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Deixa eu explicar isso daqui. Isso aqui é bem simples da gente entender. Ele está dizendo o seguinte: dar mérito àquilo que o Espírito Santo de Deus fez, a obra do diabo. Por isso, não fala o seguinte: aquela igreja lá é do diabo, aquele irmão lá é do diabo, aquele líder lá, gente, aquele manifestar lá é do diabo. Você viu caindo? É diabo. Você viu rodopiando? É diabo. Você viu fazendo? É diabo. E começa, diabo. A Bíblia diz que nós podemos julgar pecado. Tem uma lista lá. Tem uma lista. Você olha, isso aqui é pecado. Quem acha que mentira é de Deus? Mentira é o que, gente? Dá um nível de mentira. Uma mentira pequenininha, aquela que não tem problema. Uma mentira média, uma meio hard, uma mentirona. Para Deus vai estar no pacote de... E às vezes falar a verdade, tem gente que fala assim: eu falo a verdade, doa quem doer. Essa verdade ofende, então fala uma verdade mais suave, dependendo do seu humor. Mas fala a verdade. Eu sei que às vezes é complicado, mas é melhor falar a verdade, porque você anda de cabeça erguida sem ficar, o telefone tocou, PC está ligando, pô, fala que eu não estou em casa, muito chato. Pô, fala que eu não quero falar agora não. Pronto. Ele tem que entender que agora eu não quero falar, sim ou não? Eu estou dando exemplo para a gente entender. Por que eu vou falar? Fala que eu não estou, não tem como... Sabe, a gente inventar uns negócios aí, porque assim, a mentira, ela começa pequenininha, ela vai crescendo. É igual você criar um bicho em casa. Chega pequenininho, ele é bonitinho, inofensivo. Só que ele vai crescendo, uma hora ele pode ficar perigoso, pode te morder, pode te machucar. Tem gente que está embaraçado das mentiras, e aí é natural, ele mente sem ver. É como que tem um ditado, né? Mente que não sei o quê. Mente que nem sente. Fica de cá, né? Está entendendo ou não? Vira um costume, uma falha, um pecado cauterizado. Quando Paulo fala de uma mente cauterizada, dizendo: oh, você está tão acostumado a fazer o mesmo erro que agora ficou certo. Tanto é que Hitler, sabendo disso, ele falou o seguinte: 1000 vezes falando a mentira, todo mundo vai receber como uma verdade. Mente 1000 vezes, a mesma coisa, entrou na mente, aquilo é uma verdade, não é uma mentira, uma quebra de princípio. Tem mais um: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Esse Jesus aí, vocês do crente, eu acho tão bom. Eu estava pregando o evangelho para um rapaz, esse rapaz morava na casa com outro rapaz, e esse rapaz lá gostava de bater os tambores, chamar os espíritos, e vinha todo vulto estranho, e esse rapaz crente morou na casa daquele não crente, era uma luta. E certo dia eu falando com ele chegou lá no trabalho e falou assim: pastor, estou desesperado. Ele falou: por quê? O rapaz lá chegou para mim e falou o seguinte: olha, eu sei que você fica falando que aquele cara lá que gosta de falar de Deus não, que não falou Deus, que gosta de ficar falando daquele cara lá, que ele fica falando daquele cara de cima, do livro da capa preta, e não sei o quê. E eu falei: caramba, que legal, porque se o camarada está curioso, está preocupado, algo de Deus está acontecendo aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos agora falar Jesus para ele? Ele falou: então vamos, eu vou descobrir em oração, e você vai, tem uma técnica para você ganhar alguém para Jesus. Quem quer aprender hoje? Uma técnica do céu. Quem quer? Primeiro você tem que ser igual a Jesus, que a pessoa vai olhar para você e falar assim: nossa, que mudança. Aí você vai falar na roupa? Não, no seu caráter, na sua fala, na sua forma de agir. Você era todo brabo. Quem me conheceu há 38 anos atrás sabia que eu resolvi o negócio, às vezes, sabe? E aí Deus vai dando um espírito de nós de mansidão, saber falar, saber pensar, porque às vezes a gente ofende e não percebe, porque lembra da cauterização da mentira? Da mesma forma é a brutalidade, da mesma forma é a ignorância, da mesma forma é a falácia, da mesma forma é a fofoca, da mesma forma é o xingamento. Você nem percebe, pau! Aí vê o menino pequenininho do lado e ele solta um palavrão. Aí fala: menino, não pode falar isso não. E a criança fica pensando assim: mas papai, você fala? E daí eu comecei
Falei para ele, rapaz, nós vamos usar uma técnica santa do céu. Você começa a conversar perto dele aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Ele vai ficar curioso, porque todos nós somos curiosos, sabia disso ou não? Principalmente as nossas queridas e maravilhosas mulheres. Vocês são muito curiosas, não sei porque é algo divino de Deus, e isso é muito bom. Vocês conseguem estar aqui agora e ver o que está acontecendo ali nesse exato momento. A gente fica assim, hã? O que foi, amor? Você não viu? Eu falei, eu não vi nada. Eu estou concentrado no culto. Sim ou não? Mulher tem olho aqui, ó, viu? Ser marido, fica esperto, que ela tem um olho bem aqui, ó. Pode fechar o cabelo quando chegar em casa, dá uma olhadinha, você vai ver um zoinho lá atrás. Elas conseguem enxergar alguma coisa atrás de você. E aí eu comecei a falar para ele, rapaz, começa a falar de Deus assim, ó. Rapaz, nosso culto foi maravilhoso. Olha, aquilo que ele comentou, ele vai ficar perto. Ele vai falar, como é que é? Resumo. Ele falou assim, olha, eu queria um dia conhecer lá, eu queria saber desse Jesus. Eu falei, pode chamar na minha casa. As meninas, amor do céu, esse camarada ali é do negócio. Eu falei, vai orar lá em cima, vamos ungir a casa toda. E nós fizemos assim, em resumo, o camarada chegou na porta de casa. E é tão lindo você ter essa experiência com Deus. A casa ungida, os umbrais ungidos, o portão ungido, a vida ungida. Aí ele chegou na porta de casa e falei, por favor, entre. Quando ele foi entrar, ele travou na porta, ele olhava assim, o portal e travou. Eu falei, nessa hora a gente cresce, Deus não cresce. Pariu? Olha, o que veio com você vai ficar. Em nome de Jesus. Lembra do início da nossa ministração? Às vezes haverá problemas, situações. Deus vai te colocar eu e você em coisas para a gente manifestar a presença dele. Aquele que crê diz amém. Aí ele diz o seguinte: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Blasfema contra o Espírito Santo, dar mérito àquele que Deus está fazendo a Satanás. E o diabo fica, isso mesmo, está amarrado em nome de Jesus. Diga o seguinte: Senhor, fala irmãos, diga assim: Senhor, transforme a minha unidade de linguagem. Eu sei que você veio ouvir de Deus. Vamos abrir agora em Gênesis 11, 1, 9. A gente vai caminhar para o meio e depois a gente vai para o final dessa ministração. Gênesis capítulo 11, verso 1. A gente vai ler do 1 ao 9. Gênesis, achou? 11, 1. Lembra que Jesus disse que se o reino do diabo não pode ser dividido, nem muito menos o nosso. Não dá para você falar uma coisa, o outro falar outra coisa. Os demônios são unidos na palavra, eles são unidos naquilo que eles falam. Opa, não tem esse negócio não. Está dando um alerta dizendo para nós. Agora, olha o que a Bíblia fala aqui no livro de Gênesis, naquela linda história de Babel. No mundo todo havia apenas um só modo de... Segura aí, Pedro. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Deixa eu dizer algo aqui para vocês, eu vou correr aqui. Quando nós olhamos na palavra de Deus a história de Babel, a torre de Babel, ela foi construída com uma intenção, um desejo. Por quê? Ela foi construída há mais ou menos aproximadamente aí 130, 150 anos pós-dilúvio. Lembra que Noé na arca, tal, todo mundo morreu, um monte de coisa, ficou só ele, né, os filhos e as noras. Aí depois de 40 dias chovendo, 40 dias esperando, depois mais 40 dias para secar tudo, 120 dias lá dentro com os animais, tal, só lá de dentro, só tinha aqueles seres humanos na terra a partir de então.
E dali eles começaram a se multiplicar. Passou-se 130, 150 anos, 160 anos. E daí a população cresceu, porém estava todo mundo na mesma região. E aí eles tiveram uma ideia, um neto dele lá falou o seguinte: olha, vai que chove de novo, vai que inunda tudo de novo. E é o seguinte, este Deus é mau, porque este Deus destruiu tudo. Não quero nem saber, tem uma grande ideia. Ele teve essa ideia aqui, e ela é grande, e a gente vai desenrolar e você vai entender que foi uma grande ideia. São ideias fabulosas, fantásticas, tá? E aí, vai lá para o 11:2. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Continue. Algo plano, um lugar lindo. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Segura. Gente, a Bíblia é fantástica. Está dizendo que eles estavam num lugar, foi para outro lugar, e aí eles falam o seguinte: olha, vamos pegar os tijolos. Aí eu estava vendo, pesquisando, o Rodrigo Silva falou uma coisa interessante. Naquele tempo, eles fazem, os arqueólogos, eles estudam, eles fazem teste com os artefatos e restos de construções para entender época, tempo, forma que eles usaram. E normalmente os tijolos que eram feitos de argila não eram assados ao forno. Eu não sei como, não sei de onde que saiu, se alguém ensinaram eles. A Bíblia fala aqui, eles pegaram os tijolos, e algumas traduções diz o seguinte, de argila, e queimá-los, porque até então os tijolos eram secos ali no sol, tinha uma certa resistência. Aí os cientistas de hoje, da construção, enfim, eles foram testar os tijolos de argila, apenas que são feitos, fabricados e secam ali ao sol, e eles conseguem chegar no máximo, numa altura de 150 metros. Porém, eles pegaram os tijolos de argila e assaram, como se faz ao forno, queimaram ali, e eles perceberam que dá para construir, nos dias de hoje, um prédio de até 3 quilômetros de altura, com tijolos, daquela forma ali, que foi aproximadamente, gente, há 3.500 anos atrás. Olha para mim. Pegaram o piche, não tinha cimento para fazer reboco, não tinha a argamassa, lá o nome que dá liga aí nos negócios, fizeram aquilo ali e começaram a passar o piche na parede, que dava resistência e também durabilidade da construção. Aí, queimaram os bem, usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Continue. Olha a pureza e a riqueza de informações que a Bíblia dá para a gente pensar, e aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Depois disseram: vamos construir uma cidade com a torre que alcança os céus, assim nosso nome será. Olha, gente, me ajuda. Famoso, nós vamos fazer um negócio tão top, um negócio tão grande, que o nosso nome vai ficar conhecido, porque a ideia é boa. Eu já fiz os testes, e gente, eles construíram a torre com mais ou menos 2.600 metros de altura. Mas olha que uma grande ideia pode ser uma grande catástrofe também. Vamos construir uma cidade com uma torre que alcança os céus, assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Eu estou com medo de todo mundo sair para um lado, vamos ficar todo mundo aqui morando na mesma casa. Olha que maravilha, nós que temos nossos parentes, todo mundo morando, pai, mãe, sogra, cunhado, primo, tio, todo mundo junto na mesma casa. Essa era a ideia deles, ficar todo mundo ali. Ia ser bênção, não ia, gente? Todo mundo, vai, mamãe vem, tá bem, papai tá vindo, meu irmão vai vir também, titia, Zenete vai vir, os meninos tá vindo também, tudo aqui na nossa casa, e a gente vai fazer um grande prédio. Ia ser bênção, gente? O poder da linguagem. Vai ter fogo nessa casa hoje, pode desligar esse projeto agora, sim ou não? Vamos construir uma cidade, uma torre que alcança os céus, assim nosso nome será famoso, e não seremos espalhados na terra. Uma boa ideia, vamos ficar todo mundo aqui, se vier o dilúvio, nós vamos ajudar uns aos outros. Continue lá. O Senhor desceu para ver a cidade. Quando você vê na Bíblia esse Senhor em letra maiúscula, tem um significado importantíssimo. Esse Senhor aqui com letra maiúscula é o próprio Senhor Jesus. Lembra da Trindade? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Toda vez que você vê Senhor de letra maiúscula, está referindo à própria pessoa de Jesus. O Senhor, ou seja, Jesus veio 1.500 anos depois, tá? Na terra como homem, beleza? Nessa data aqui. Mas como ele é eterno, ele estava lá também. Aí ele diz, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Segura aqui, uma grande ideia, que massa.
vai vir chuva, a gente faz um negócio interessante, a base era gigantesca, né? Tinha uma certa altura, quando as ondas vieram, não ia abalar aquele prédio, a gente ia ficar lá de cima assistindo lá de boa. E outra coisa, nós vamos chegar no céu, vamos ver o Deus lá de pertinho. Ai, que legal, não sei que ideia que eles tiveram de chegar no céu. Eles não tinham essa tecnologia que nós temos hoje não, tá? Eles não tinham escavadeira, não tinha pá, não tinha colher de pedreiro, não tinha essas coisas eletrônicas, não tinha nada, gente, era tudo na mão, era tudo aqui, ó, imagina, fazer um prédio aqui com a pá ali, mexendo, olha que trabalho, quantas milhares de pessoas para fazer aquele negócio ali. E aí a Bíblia dá essa riqueza aqui de informações, né? E aí estava com esse desejo de fazer isso daí. Próximo. E disse o Senhor: eles são um só povo, e fala uma só. Gente, ser um só povo, na sua casa, ser um só povo. Casais que estão aqui, ó, um só povo. Ai, bem, eu quero ir para o Brasil, saudade da minha mãe, meu pai, meus fiotes, né? A Lulu que ficou lá, minha cachorrinha, meus vizinhos, que é uma bênção. Aí a mulher quer ir e o marido quer ficar. Não, vou não, o bicho é racional. Enquanto eu não voltar milionário, eu não saio daqui dessa cidade. Minha família falou que eu não ia vencer, eu vou vencer na vida. Eles vão ter que engolir esse negócio. E o cara rala 60 horas por dia. Ei, se tiver, então vamos fazer um projeto junto, vamos organizar. A gente pode até fazer isso, mas em conjunto, em planos, em sonhos. Porque uma casa dividida, ó, não chega em lugar nenhum. Mas se tiver unidade, aí Deus, irmãos, deixou isso aqui para a gente, dizendo: olha, e disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam. Deus, o poderoso, está dizendo: ei, se deixar esse povo ficar cada vez mais forte, mais amalgamado. Quem conhece o Durepox no Brasil? O Durepox de hoje vem o branco e o moreninho junto, até hoje é separado, vem? O que tem que fazer com os dois? Dá para separar depois que você pegou ali e misturou? Amalgamar está isso aqui, ó. Eu estou tão misturado com Deus, eu estou tão conectado com o Senhor, que não dá para falar assim. Eu já vi gente dizer assim, ó, não brinca com o meu lado, não, eu sou crente só. Quem já ouviu isso aí, ou quem já falou, não levanta a mão para vocês. Não mexe com o meu lado do Pedro, não. Você é crente na segunda-feira no trabalho, é em casa quando está fazendo jantar para a família, sabe, no meio dos amigos, não dá? Eu estou amalgamado com o Senhor, não dá para ser cristão só no dia do culto, ou no dia não sei das coisas, não, é todo dia, amalgamado está ali, ó, não dá para separar mais. O poder da unidade é tão grande nisso, irmãos, que ninguém pode nos quebrar. Depois que o Durepox misturou, que secou, você não quebra aquele negócio fácil, porque está ali, ó, grudado. Quem está entendendo diz amém por isso. Disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. Você quer, ela não quer. Ele vai, no outro não vai. Um faz, o outro não faz. Uma só língua, a linguagem, o poder da unidade. Esse pessoal vai chegar no lugar e depois, ó, nós vamos ter que fazer um negócio aqui, porque eles vão crescer. E olha aqui, tanto que é interessante, todo mundo que vinha na redondeza, alguém que estava ali próximo, ele trazia para cá e fazia parte daquele projeto. Vocês estão entendendo ou não? Havia um poder na linguagem, havia um projeto muito grande. Continua lá, a próxima. Venham, desçamos e confundamos. Aí Jesus olhou aqui, eu acho isso lindo. Jesus desceu, viu que foi ele que veio, o Senhor veio, viu, falou: rapaz, agora vai dar certo. Aí ele pegou o celular dos céus, ligou, falou: pai, olha lá, ó, venham, não era só um, venha. Ele não falou um singular, venha pai, falou: venha pai, Espírito Santo, venham. Vocês estão entendendo o poder da... Então que o negócio é legal, gente? Vocês gostam desse estranho ou não? É só eu. É bom, não é, entender assim a Bíblia dessa forma? Aí Jesus falou: o pai, venham quem, meu filho? Venha o Senhor e o Espírito Santo, porque o negócio aqui nós vamos ter que trabalhar nós três juntos. Desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros, porque nós vamos ter que deixar um rolo de linguajar aqui, porque não vai dar certo esse negócio. O poder de linguagem deles é tão forte que eles vão conseguir realizar este projeto. Próximo. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Tem mais um, eu acho. Acabou? Por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Deixa eu dizer algo para vocês, irmãos.
A unificação da nossa linguagem. Nós temos poder, tanto para unir, quanto também para dividir, na nossa casa, na nossa família. Vou repetir novamente. Há um poder na nossa fala. Quem está entendendo? Só para me saber, faz um sinal com a mão. Se a minha fala for uma fala, porque Deus construiu através das suas mãos, através da sua fala, existe um poder muito grande. Não vai dar em nada. Não vai dar em nada isso aí, não vai dar em nada. Você chega com uma grande ideia, e às vezes eu sei que nem todo mundo que está casado, tem gente sorteira também, mas não vai dar em nada. Eu tenho uma péssima notícia para te dar. Não vai dar em... Vai de novo mais uma vez, não vai dar em... Porque se você achar que não vai dar em nada, não vai dar em nada. Porque batei, e abri-se-vos. Não deu certo não, rapaz, então obrigado, viu? Vou tentar de novo ali. Aí vai lá, não está pegando ninguém hoje não. Então tá bom, então. Vocês sabiam que a maioria dos patrões, dos grandes empresários, eles gostam de pessoas persistentes? Talvez aqui, relacionamento, quem está aqui hoje, está aí, os casais, às vezes esse bichinho chegou uma vez, você falou, cara, não, feio demais da conta. Tá doido, Jesus, eu pedi um príncipe. Aí deu um pouco, ele foi de novo, ela, não, Senhor, não é possível. Esse homem não larga do meu pé. Eu já vi testemunho dessa forma. E aí, de tanto bater, o rapaz tentou uma vez, ela falou, Senhor, fala comigo. Que normalmente, gente, nós homens, não é todos, mas a gente não ora assim, Deus me dá. Senhor, eu estou aqui precisando, pai, de casar. Aí você fica aqui, a mulher já vai para a oração, pai. Aí quando ela fala, Senhor, não é esse que eu pedi, Jesus. Essa daqui, não sei se vocês sabem, mas está sendo profético o crescimento do cabelo. Porque eu tenho quase todas as características que ela pediu para Deus. Alto. Sou alto? Me ajuda aí, gente. 1,92. Qual que é a média do Brasil? Nada contra os menores. Qual que é a média? Quando você considera um cara alto. A partir de 1,60. Não fica ofendido não, tá? 1,75. Então se você estiver abaixo disso aí, você já é médio para baixo. Ela falou para Deus dar um cara alto. Deu. O braço grosso e perna fina. Deus deu. Já malhei, não cresce. Porque as pessoas falam assim, por que você não malha a perna? Eu penso, eu só malho perna na academia. É erro de DNA. Depois ela falou para Deus, Deus, eu quero um cara alto, forte. Aí a gente tenta, né? Aí ela falou, Deus, eu quero cabeludo. Deus não respondeu. Essa parte ela ficou batendo na porta, batei e abri-se-vos. Fiquei careca 18 anos com ela, gente. Agora, em nome de Jesus, eu vou usar moicano daqui uns dias, vocês vão ver. Coque samurai, vou deixar solto, para cumprir a promessa, nem que leve 20 anos. Deus realiza os teus pedidos. Glória a Deus por isso, amém? Olha, tem até aplausos, olha aí. Olha lá, vou usar o estilo aqui do João, é assim, gente. É uns trem bobo, mas Deus responde, ou não é verdade? Quantas vezes, coisas simples, fique de pé, a gente vai para o final. A gente vai fazer uma oração final aqui. A unificação da nossa linguagem é poderosa, a comunicação dos nossos valores é poderoso. Esses dias para trás, um abençoado falou o seguinte, todo mundo tem preço. Esses caras têm o que fazer e vêm fazer essas perguntas para a gente. Pastor, todo mundo tem preço. Eu falei, não. Quem tem valor não tem preço. Eu discordo de você. Não. Aí é o exemplo que ele deu. Ninguém está gravando. Está gravando a live hoje? Tá não, né? E daí, olha o que ele disse para mim.